7 pecados estão engolindo a humanidade e o relógio de Deus está correndo. E você está vivendo para a eternidade ou para o agora? Você sente isso? Há algo estranho no ar. As pessoas estão mais frias, mais egoístas, mais vazias. O que antes era chamado de pecado, hoje é exaltado. O que antes causava vergonha, hoje gera aplausos. O mundo inteiro está caminhando rápido, mas rumo à perdição. Jesus disse que antes da sua volta, a maldade se multiplicaria e ela já começou a dominar. A pergunta é direta. Você está preparado para a segunda vinda de Cristo ou será surpreendido vivendo como se ele nunca fosse voltar? Hoje vou te mostrar 7 pecados que dominarão o mundo nos últimos dias. E se você enxergar algum deles em sua própria vida, é hora de se arrepender enquanto ainda há tempo. Antes de começarmos, comente 1, se você quer se preparar para a volta de Cristo, e compartilhe este vídeo para alertar outros. 1. A insensibilidade espiritual. O pecado que fecha os olhos para Deus. O relógio profético está avançando. O juízo está se aproximando. E o céu só será a eternidade dos que ainda tremem diante de Deus. Vivemos em um tempo perigoso, não apenas por causa das guerras, da crise moral ou do avanço das trevas, mas por algo ainda mais sutil e mortal: a insensibilidade espiritual. O pecado que fecha os olhos da alma, entorpece o coração e silencia a consciência. Ele não grita, não bate à porta, não se impõe. Ele simplesmente vai anestesiando a alma até que não reste mais temor, nem reverência, nem lágrimas. É o pecado que prepara o mundo para a rebelião final contra Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, deixou um aviso que ecoa com força ainda hoje. Em 1 Timóteo 4, versos 1 e 2, está escrito: Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Preste atenção nisso, consciência cauterizada. É isso o que o diabo quer provocar em milhões de pessoas. Uma alma que já não sente um espírito, que já não responde um coração, que já não se curva diante da santidade de Deus. O problema não é que as pessoas deixaram de ouvir a palavra. Elas até escutam, mas já não se quebrantam, já não choram, já não se arrependem. Tornaram-se frias e indiferentes. Uma geração que conhece os versículos, mas não treme diante deles, que carrega Bíblias nas mãos, mas não as deixa penetrar no coração. Uma geração que se acostumou com o sagrado, que transformou a fé em rotina, o culto em evento e o arrependimento em algo ultrapassado. Sabe o que é pior? Essa insensibilidade espiritual não acontece de uma vez. Ela se instala aos poucos. Hoje você ignora uma pequena correção do Espírito Santo. Amanhã, justifica um comportamento errado. Depois começa a relativizar o pecado. E quando percebe, já não sente mais peso ao pecar, já não sente constrangimento ao desobedecer. A voz de Deus vai sendo abafada, até que o silêncio se torne confortável. Mas Deus não nos chamou para a indiferença. Ele nos chamou para viver com o coração em chamas, com a alma viva, com os olhos espirituais abertos. E é por isso que essa anestesia espiritual é tão perigosa.
Ela nos faz acreditar que estamos bem com Deus, mesmo quando já o deixamos faz tempo. A insensibilidade não tira sua presença na aparência, ela tira sua presença no espírito. Pense comigo. Qual foi a última vez que você se sentiu profundamente tocado pela palavra de Deus? Qual foi a última vez que uma pregação te levou ao chão em lágrimas? Quando foi que você orou com temor, confessando pecados com sinceridade, sentindo o peso da cruz e a grandeza da misericórdia? Se você não consegue se lembrar, cuidado. O inimigo pode já ter tocado sua sensibilidade sem que você percebesse. E não pense que isso acontece apenas com quem está longe da igreja. A insensibilidade espiritual pode habitar no altar, nos bancos, nas células, nas reuniões. Muitos cantam, pregam, ensinam, mas por dentro estão secos. Fazem tudo por hábito, por técnica, por imagem. Mas já não ouvem mais a voz do Espírito. O coração já não pulsa mais por santidade. A alma já não reage mais ao toque de Deus. Jesus chorou sobre Jerusalém porque ela não reconheceu o tempo da sua visitação. Ela viu milagres, ouviu parábolas, presenciou a glória e, mesmo assim, endureceu o coração. E assim será nos últimos dias. Haverá uma geração que verá profecias se cumprindo, ouvirá sermões poderosos, sentirá o tempo se esgotando e continuará insensível. Continuará vivendo como se Deus estivesse distante, como se tudo fosse normal. A insensibilidade espiritual é o primeiro passo para o colapso final. É quando o homem deixa de discernir o que é santo e o que é profano. É quando o pecado já não fere mais a consciência. É quando se vive em desobediência, sem culpa, sem dor, sem vergonha. E quando isso acontece, o juízo se aproxima. Você quer saber se está sendo tocado por esse pecado silencioso? Então, olhe para dentro de si. Reflita. Você ainda sente quando o Espírito Santo fala? Você ainda se emociona quando ouve sobre o sacrifício da cruz? Você ainda sente o peso da eternidade quando dobra seus joelhos? Se a resposta for não, ou se o sentimento parece distante, é hora de despertar. É hora de clamar por misericórdia. É hora de pedir: Senhor, restaura minha sensibilidade espiritual. Quebra meu coração endurecido. Faz-me tremer novamente diante da tua santidade. O Espírito Santo não força ninguém. Ele é sensível. Ele se retira de corações que já não o honram. E quando isso acontece, o homem continua praticando atos religiosos, mas sem vida, sem direção, sem fogo. É como um candelabro sem luz, é como um templo vazio. Por fora, tudo parece estar no lugar. Por dentro, tudo está morto. Não é à toa que Jesus repreendeu a igreja de Laodiceia com palavras duras. Em Apocalipse 3, verso 17, ele diz: Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Curtiu a mensagem? Deixe um like. Inscreva-se no canal e assista até o final para uma revelação que vai tocar seu coração. Ela pensava que estava bem, mas estava cega. Ela se achava forte, mas estava fraca. Ela dizia que via, mas estava insensível. Se você ainda ouve este chamado, ainda há esperança, ainda há tempo de se levantar. Ainda há graça, ainda há sangue na cruz que purifica e restaura. Mas é preciso romper a dureza do coração. É preciso confessar o que foi ignorado.
É preciso quebrar o silêncio da alma, porque quem deixa de sentir, deixa de viver. E quem deixa de viver se aproxima da morte espiritual. Nos últimos dias, muitos estarão dentro de igrejas, com a Bíblia nas mãos, mas com o coração distante, não porque foram enganados por heresias escandalosas, mas porque perderam a sensibilidade espiritual. E esse é o começo do fim. 2. A idolatria disfarçada, quando o eu se torna Deus. Que não sejamos encontrados com a consciência cauterizada. Que não sejamos mais um número nas estatísticas da frieza. Que sejamos parte do remanescente que ainda chora, que ainda teme, que ainda sente, porque os olhos de Deus ainda buscam os que o adoram em espírito e em verdade. E esses ele jamais desprezará. Há um trono sendo disputado dentro de cada ser humano. E nesse trono só pode haver um soberano, ou Cristo, ou o eu. O perigo mais letal dos últimos dias não será a idolatria visível com imagens entronizadas em altares de pedra, mas a idolatria silenciosa do coração, onde o homem, inchado de si mesmo, passa a adorar seus próprios desejos, como se fossem verdades absolutas. Esse é o espírito da geração do fim, a exaltação do eu acima de Deus. Paulo foi direto ao alertar Timóteo. Em 2 Timóteo 3, versos 1 a 5, ele escreve: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses. Note bem, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Esse é o retrato da idolatria moderna. Não se dobra diante de ídolos visíveis, mas diante do espelho. Hoje, os ídolos se apresentam com aparência refinada. São estilos de vida, filosofias, ideologias. São corpos moldados para aplausos, carreiras construídas para vaidade, relacionamentos erguidos sobre carência e conveniência. A idolatria já não precisa de estátuas. Ela se disfarça de autoestima, de amor próprio, de empoderamento, de liberdade emocional. Tudo o que dá ao eu o centro da existência e tira Deus do controle é, na essência, idolatria. E o que isso gera? Uma sociedade completamente voltada para si, onde as decisões são baseadas no que eu sinto, no que eu quero, no que me agrada, não mais no que é santo, justo ou verdadeiro. A verdade deixa de ser um absoluto e se torna relativa à minha experiência. O pecado deixa de ser pecado quando me faz bem. A vontade de Deus só é obedecida quando combina com os meus planos. Esse é o retrato da apostasia, uma geração que tem aparência de piedade, mas nega o seu poder. Porque ainda fala em Deus, ainda cita versículos, ainda participa de cultos, mas vive uma fé sem cruz, sem renúncia, sem obediência. Uma fé que gira ao redor de suas próprias vontades. Um evangelho humanista feito sob medida para o conforto da alma e não para a transformação do caráter. E o que torna essa idolatria ainda mais perigosa é sua sutileza. Ela não chega dizendo, abandone a Deus. Ela apenas diz, você pode ter Deus
e ainda assim viver como quiser. Ela mistura fé com vaidade, adoração com ego-ministério, com status. Ela transforma o altar em vitrine, o púlpito em palco, a vida cristã em um espetáculo onde o centro não é mais Cristo, mas a necessidade do homem. Veja como isso está se espalhando. Pessoas que só obedecem quando Deus promete recompensas visíveis, que só servem quando há aplausos, que só permanecem quando não há sofrimento. Essa é a idolatria disfarçada, uma adoração condicionada. Não é mais. Seja feita a tua vontade, mas, Senhor, faça a minha vontade, em nome de Jesus. Nos últimos dias, essa distorção será normalizada. O culto ao prazer, ao corpo, ao dinheiro, ao status e ao reconhecimento será promovido como se fosse bênção de Deus. Mas Deus não compartilha sua glória com ninguém. E o primeiro mandamento ainda permanece. Em Êxodo 20, verso 3, está escrito: Não terás outros deuses diante de mim. Isso inclui o Deus do ego, o Deus da fama, o Deus da autoimagem. Não se engane. O que Satanás sempre quis foi o trono. E se ele não conseguir tirar Deus do centro, ele tentará colocar você mesmo nesse lugar. Ele tentará fazer com que seus sentimentos governem suas decisões, que suas vontades sejam mais importantes que a palavra, que seus desejos sejam mais fortes que a cruz. É assim que a idolatria se instala em forma de justificativas, em forma de desculpas, em forma de liberdade. Mas não há liberdade sem obediência, não há adoração verdadeira onde o eu reina, não há vida em Deus sem morte do ego. Quer ficar por dentro das verdades dos últimos dias? Comente amém. Ative o sininho e não perca o final surpreendente. E se queremos estar preparados para a volta de Cristo, precisamos identificar e destruir todo o altar secreto que ainda existe dentro de nós. Porque ele vem buscar um povo que o ama acima de tudo. Um povo que não negocia seus princípios, um povo que o entroniza como Senhor, não apenas com os lábios, mas com a vida. Olhe para si. Examine sua alma. Pergunte com sinceridade: quem está no trono do meu coração? É Cristo ou sou eu? Porque no dia do juízo, não será o tamanho do seu ministério que contará nem a influência que você teve, mas sim a quem você serviu de verdade. Se serviu a Deus com todo o coração, ou se usou Deus para satisfazer seus próprios desejos. A idolatria disfarçada é tão perigosa porque parece fé, mas é falsa, é superficial, é enganosa. E o Espírito Santo não habita em corações divididos. Ou ele reina, ou se retira. Ou ele governa, ou o trono será ocupado pelo ego. É por isso que Jesus disse em Mateus 16, verso 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O verdadeiro evangelho começa com a negação do eu e termina com Cristo sendo tudo em nós. Qualquer outro caminho é vaidade disfarçada de espiritualidade. A idolatria não precisa de um templo pagão. Basta um coração que exalte mais os próprios desejos do que a vontade de Deus. E esse é o pecado que nos últimos dias dominará milhões porque é confortável, é sedutor, é sutil, mas leva à perdição. Se queremos resistir à apostasia que virá, precisamos clamar por discernimento. Precisamos nos humilhar diante do Senhor e dizer:
Arranca de mim todo amor por mim mesmo que tenta ocupar o teu lugar. Ensina-me a te adorar de verdade. Que meu coração seja teu trono. Que minha vontade seja rendida. Que minha vida glorifique somente a ti. O mundo caminha para entronizar o homem, mas a igreja caminha para se encontrar com o Rei dos Reis. E não haverá espaço para dois senhores. Ou negamos o eu agora, ou seremos condenados com ele depois. Porque a idolatria disfarçada será o culto predominante da geração do fim. Mas os verdadeiros adoradores ainda existem. Eles ainda dobram os joelhos, ainda se quebram, ainda dizem: Senhor, não se trata de mim, se trata de ti. E é esse povo que o céu está esperando. 3. A imoralidade sexual. A guerra contra a santidade. Nos últimos dias, uma das marcas mais evidentes da queda moral da humanidade será a total inversão de valores quanto à sexualidade. Aquilo que antes era chamado de santidade será rotulado como opressão. E o que antes era vergonha, agora será celebrado como liberdade. A guerra que se trava hoje é direta contra a santidade. E essa batalha acontece principalmente no campo do corpo da identidade e dos desejos. O apóstolo Paulo foi absolutamente claro ao escrever aos Romanos. Em Romanos 1, versos 24 a 26, está escrito: Por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, pois até as suas mulheres trocaram as relações naturais por outras que são contrárias à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, cometendo com homens atos obscenos e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E como não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Note o detalhe mais importante do texto: Deus os entregou. Isso não é apenas um castigo, é um juízo silencioso. É quando o Senhor tira a mão da consciência humana e deixa o homem colher as consequências de seus próprios desejos corrompidos. A imoralidade sexual, portanto, não é apenas um pecado. Ela é um sinal de que Deus está permitindo que o mundo mergulhe em sua própria corrupção, como evidência de juízo. A sensualidade será a nova linguagem global. Tudo será erotizado. A mídia promoverá a perversão como entretenimento. A música venderá o corpo como mercadoria. A internet será dominada por imagens que provocam, incitam e aprisionam. A pornografia deixará de ser segredo para se tornar hábito. E o mais trágico, muitos não verão mais problema nisso. O pecado será normalizado, a vergonha desaparecerá. O pecado da carne será apenas mais um estilo de vida. Mas Deus não muda. Ele continua santo. Ele continua exigindo santidade do seu povo. E ele continua vendo cada ato oculto, cada pensamento impuro, cada consentimento silencioso. Em um tempo em que tudo é permitido, o céu ainda diz, em 1 Pedro 1, verso 16, Sede santos porque eu sou santo. E essa santidade começa no coração, se reflete no corpo e se sustenta no temor do Senhor. Se esta palavra falou com você, deixe um nos comentários, compartilhe com quem precisa e veja o final impactante. A imoralidade sexual não começa no corpo, ela começa no coração desviado, no olhar,
não vigiado, no desejo alimentado em silêncio. Por isso Jesus disse em Mateus 5, verso 28, Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Não se trata apenas de atos visíveis, mas de inclinações internas. Uma geração que já não luta contra seus impulsos está a um passo da ruína. Nos últimos tempos, o casamento será atacado. A aliança entre homem e mulher será desvalorizada. O sexo fora do matrimônio será tratado como algo natural. A virgindade será ridicularizada. A fidelidade será vista como atraso. Haverá uma cultura de promiscuidade legitimada pelo discurso de liberdade e autenticidade. Mas essa liberdade tem um preço. O preço da separação de Deus. O corpo que deveria ser templo do Espírito Santo será usado como instrumento de prazer desenfreado. O corpo que deveria glorificar ao Criador será entregue à escravidão dos próprios desejos. E essa rendição silenciosa afastará muitos da presença do Senhor. Porque não há comunhão entre luz e trevas, entre santidade e promiscuidade, entre o Espírito de Deus e o espírito do mundo. Essa guerra contra a santidade tem consequências graves, não apenas espirituais, mas também emocionais e físicas. Lares destruídos, corações feridos, identidades quebradas, vícios instalados. A pornografia, por exemplo, destrói o afeto, distorce a mente e aprisiona a alma. É uma corrente invisível que alimenta a solidão, a vergonha e a frieza espiritual. E milhares estão dentro das igrejas, sorrindo por fora e escravizados por dentro. O inimigo sabe que quando a sexualidade é corrompida, todo o resto desmorona. Ele sabe que o pecado da carne gera culpa, vergonha e afastamento. Por isso, ele investe pesado nessa área. E se a igreja não abrir os olhos, se não ensinar santidade com urgência, se não expor as obras das trevas, muitos cairão e não saberão mais como voltar. Porque o pecado tolerado se transforma em hábito e o hábito se torna prisão. Santidade não é rigidez moral. Santidade é separação para Deus. É reconhecer que fomos comprados por alto preço e que não pertencemos mais a nós mesmos. É viver de forma pura num mundo impuro, de forma santa num mundo profano. É dizer não aos impulsos da carne, não porque somos fortes, mas porque o Espírito nos convence, nos disciplina e nos capacita a vencer. Mas essa decisão é pessoal. Ninguém será forçado a viver em santidade. Deus não viola a vontade de ninguém, mas Ele avisa, Ele alerta, Ele confronta, porque ainda ama e porque deseja salvar antes que seja tarde demais. Não existe neutralidade nessa guerra. Ou o corpo é apresentado como sacrifício vivo ao Senhor, ou será consumido pelos desejos do mundo. É por isso que precisamos resgatar o valor da pureza. Precisamos ensinar nossos filhos a honrar o corpo. Precisamos restaurar casamentos com base na fidelidade. Precisamos declarar guerra contra a pornografia, contra o adultério, contra a impureza, não com condenação, mas com verdade e misericórdia. Não com vergonha, mas com graça e arrependimento. O tempo é agora. Se há vícios ocultos, confesse. Se há desejos distorcidos, busque restauração. Se há memórias que aprisionam, clame por libertação. Jesus
ainda limpa, ainda cura, ainda transforma. Ele não rejeita os quebrantados, mas rejeita os que zombam da santidade. Porque quem não se arrepende do pecado sexual está se rebelando contra a própria vontade de Deus, e Deus não será escarnecido. Nos dias finais, o mundo celebrará a imoralidade como se fosse virtude. Mas os céus ainda buscarão aqueles que escolheram viver em santidade, mesmo em meio ao caos. Aqueles que se levantam da queda, que fecham os olhos diante da tentação, que guardam o coração com temor, porque esses não se dobraram à cultura do fim. Esses ainda pertencem ao Senhor. O chamado de Deus hoje é claro. Em 1 Coríntios 6, verso 18, está escrito: fugi da imoralidade. Não negocie sua pureza. Não brinque com o pecado. Não alimente o desejo. Corte pela raiz. Quebre os altares secretos e apresente-se diante de Deus com mãos limpas e coração puro. Porque no dia em que o Senhor voltar, Ele buscará uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga, uma noiva santa. E, para isso, precisamos lutar. Precisamos vigiar, precisamos nos arrepender e precisamos escolher todos os dias a cruz, ao invés do prazer momentâneo. Essa guerra ainda pode ser vencida, mas não será com força humana, será com rendição, será com oração, será com lágrimas de arrependimento e fé no poder purificador do sangue de Jesus. Ele ainda santifica, Ele ainda salva, Ele ainda chama. A pergunta é: você ainda ouve? 4. A violência descontrolada quando o amor esfria e o ódio domina. A violência é o grito de um coração que já não ama. É o fruto apodrecido de uma alma que perdeu a sensibilidade, que substituiu a compaixão pela frieza e o perdão pelo desejo de vingança. E Jesus, ao descrever os sinais do fim, foi categórico. Em Mateus 24, verso 12, ele disse: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Isso não é apenas uma constatação, é uma advertência profética. Vamos juntos despertar para a verdade. Comente "Eu creio". Inscreva-se e descubra o recado especial no fim do vídeo. O amor esfriaria e, no lugar dele, surgiria um ódio crescente, descontrolado e cada vez mais institucionalizado. Nos dias que antecederão a volta de Cristo, o mundo estará tomado por um espírito de violência semelhante ao que dominava nos tempos de Noé. Em Gênesis 6, verso 11, está escrito: "A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E por causa disso, o juízo veio." Da mesma forma, uma geração marcada pelo sangue e pela ira e pelo desprezo à vida humana será uma geração que caminhará para o juízo final. Não é difícil perceber que já estamos mergulhados nesse cenário. A violência se espalha como praga nas ruas, nos lares, nas escolas, nas redes sociais. O ódio se tornou combustível. Qualquer diferença vira motivo para a agressão. O homicídio deixou de chocar. A crueldade virou entretenimento. Vídeos de mortes circulam como se fossem comuns. As pessoas estão se acostumando a ver sangue, e isso é um sinal de que o amor está se apagando. Não é só a violência física que cresce, é a violência verbal, emocional, espiritual. Palavras ferem mais do que socos.
Ofensas destroem mais do que armas. O desprezo mata aos poucos. E essa cultura do confronto, da brutalidade, da intolerância é alimentada todos os dias, é exaltada como coragem. Mas, na verdade, é a evidência de corações adoecidos e almas que já não conhecem a paz. A ira se tornou um estilo de vida. A impaciência virou padrão. A bondade foi ridicularizada. A misericórdia foi trocada pela vingança. E o resultado disso é um mundo dividido, inflamado, pronto para explodir a qualquer momento. O espírito de homicídio, o mesmo que operou em Caim, agora se manifesta em diferentes formas: abandono, indiferença, racismo, feminicídio, guerras, injustiças sociais. E tudo isso revela um coração coletivo cada vez mais distante de Deus. Lares estão sendo destruídos pela violência doméstica. Pais contra filhos, filhos contra pais, casais se atacando em vez de se perdoarem. Igrejas divididas por disputas que deveriam ser resolvidas em amor, homens se armando contra o próximo. E tudo isso sendo tratado como algo inevitável, normal, parte da sociedade moderna. Mas Deus não se cala diante disso. Ele vê cada lágrima derramada pela agressão, vê cada alma marcada por traumas, vê cada injustiça cometida por um sistema frio e corrompido. E ele ainda diz em Amós 5, verso 7, ai dos que fazem do direito uma amargura e lançam por terra a justiça. Porque a violência não é apenas um ato contra o homem, é um grito de rebelião contra o próprio Deus que criou cada vida com valor eterno. A frieza dos últimos dias será tamanha que a vida humana perderá o sentido. Abortos serão incentivados. Eutanásia será defendida. Genocídios serão silenciados. Guerras serão financiadas. Crianças crescerão achando que matar é só mais uma escolha. E quando isso acontecer, e já está acontecendo, será o indício de que o juízo está às portas. Porque uma geração sem amor é uma geração sem Deus. E uma geração sem Deus é uma geração que caminha para o abismo. Mas porque o amor está esfriando, porque o pecado está se multiplicando. Quanto mais iniquidade, menos sensibilidade. Quanto mais rebelião, menos compaixão. Quanto mais afastamento da verdade, mais proximidade da crueldade. Porque Deus é amor. E quando ele é tirado do centro, o ódio ocupa o lugar. E o ódio, por sua vez, destrói, mata, divide e oprime. Ele se alimenta da ausência de luz. A única forma de resistir ao espírito de violência é mantendo o coração aquecido pela presença de Deus. Só quem está cheio do Espírito Santo consegue amar em tempos de ódio. Só quem tem a mente de Cristo consegue responder com paz em meio ao caos. Só quem se enche da palavra consegue lutar contra a raiva com misericórdia, contra o rancor, com perdão, contra o impulso destrutivo com domínio próprio. Mas isso exige vigilância porque a violência também é uma semente. Ela se planta no coração através de pequenas mágoas, ofensas não tratadas, frustrações acumuladas. E quando você menos percebe, está gritando, ofendendo, agredindo e justificando tudo isso como reação natural. Mas o cristão não é chamado para reagir, é chamado para vencer o mal com o bem, para andar na contramão da cultura do ódio, para ser embaixador da paz
em um mundo em guerra. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e lembre-se de momentos em que explodiu. Em ira, feriu pessoas com palavras, desejou o mal de alguém. Talvez você guarde rancores que têm corroído sua alma. Talvez você se acostumou a desejar vingança, a alimentar raiva, a se tornar amargo. Mas hoje o Espírito Santo está te chamando para romper com isso, para se libertar desse ciclo de violência que começa por dentro, para permitir que o amor volte a fluir. O amor não é fraqueza, é força. É a única arma capaz de resistir ao espírito de destruição que tomará conta do mundo. Jesus não disse que seríamos reconhecidos por nossos dons ou nossas opiniões, mas por nosso amor. E isso precisa ser vivido enquanto ainda é tempo, antes que o coração congele, antes que a iniquidade tome conta, antes que sejamos consumidos pelo mesmo mal que condenamos. Nos últimos dias, multidões correrão para a violência como se fosse justiça. Mas Deus ainda está buscando os pacificadores, aqueles que escolhem perdoar, que escolhem ouvir, que escolhem estender a mão quando todos querem atirar pedras. Esses são os que vencerão o mundo. Esses são os que manterão o coração aquecido. Esses são os que verão a Deus. Porque quando o amor esfria, a violência se alastra. E onde o ódio domina, o juízo se aproxima. Mas onde o amor resiste, ainda há esperança, ainda há luz, ainda há um caminho que conduz à vida. E é esse caminho que precisamos escolher enquanto ainda podemos amar. 5. A mentira religiosa. Falsos evangelhos para um mundo perdido. Entre todos os perigos dos últimos dias, talvez o mais traiçoeiro seja este: a mentira vestida de verdade, a falsificação do evangelho, a distorção da fé. Porque, diferentemente da violência que choca, da imoralidade que escandaliza ou do ódio que fere, a mentira religiosa se infiltra silenciosa, sorridente, ungida e mortal. Ela não entra pela porta da rejeição a Deus, mas pela aparência de piedade. E é exatamente por isso que tantos serão seduzidos. Jesus nos alertou com clareza. Em Mateus 24, verso 24, ele disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora enganariam até os escolhidos. Observe isso, se possível. Ou seja, o engano será tão convincente, tão bem disfarçado, que até mesmo os que conhecem a verdade precisarão estar profundamente vigilantes para não serem enredados. O espírito do engano religioso não prega heresia escancarada. Ele prega o conforto sem confronto, a bênção sem obediência à promessa, sem arrependimento. É uma pregação que fala de vitória, mas nunca de renúncia, que fala de amor, mas nunca de santidade, que exalta o homem e diminui a cruz, que transforma o púlpito em palco, a igreja em empresa e o pastor em celebridade. O apóstolo Pedro já havia antecipado isso com firmeza. Em 2 Pedro 2, versos 1 e 2, está escrito: assim como no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, também surgirão entre vocês falsos mestres, os quais introduzirão heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles,
será difamado o caminho da verdade. É isso o que está acontecendo. O verdadeiro evangelho está sendo desacreditado por causa dos falsos. O nome de Jesus está sendo usado como chave de sucesso terreno. A palavra de Deus está sendo manipulada para agradar plateias e encher auditórios. O céu é pregado como um destino, mas o arrependimento, que é o único caminho, está sendo deixado de lado. E isso é apostasia. A apostasia é o abandono da fé verdadeira, não necessariamente com palavras, mas com atitudes, com doutrinas deturpadas, com negligência da cruz. E esse desvio se instalará de maneira tão sutil que muitos nem perceberão que já estão vivendo um outro evangelho. Como Paulo alertou aos Gálatas, em Gálatas 1, verso 8, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Outro evangelho, outra mensagem, outro espírito. É o que temos visto. Cultos centrados no homem, sermões voltados para a autoajuda, mensagens moldadas para não ofender. A cruz virou símbolo decorativo. O pecado virou tabu. O inferno virou metáfora. E o arrependimento foi substituído por declarações positivas. Uma geração inteira sendo alimentada por pregações que tocam as emoções, mas não transformam o caráter, que geram entusiasmo, mas não produzem quebrantamento. O grande perigo da mentira religiosa é que ela funciona, ela cresce, ela atrai, ela impressiona, mas não salva. É possível lotar igrejas com palavras doces e promessas carnais. É possível conquistar multidões sem mencionar pecado, juízo, sangue ou cruz, mas é impossível agradar a Deus com um evangelho que Ele mesmo não reconhece. Porque o evangelho verdadeiro não massageia o ego, ele crucifica o ego, ele confronta, transforma e redireciona o coração. Talvez o que mais assuste seja o fato de que muitos não discernirão o engano porque não conhecem mais a verdade. Trocaram o estudo das Escrituras pelos vídeos curtos. Trocaram o quarto de oração pela busca por experiências. Tornaram-se dependentes de pregadores, mas distantes do Espírito. E quando a mentira se apresentar como luz, eles seguirão sem questionar, porque deixaram de amar a verdade. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, declarou algo profundo. Em 2 Tessalonicenses 2, versos 11 e 12, está escrito: por isso Deus lhes envia uma operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. A mentira será permitida por Deus como forma de juízo, não porque Ele deseja o engano, mas porque muitos já rejeitaram a verdade tantas vezes que o coração endureceu. Não haverá desculpas. A palavra está disponível. O Espírito ainda fala. O verdadeiro evangelho ainda é pregado, embora não seja popular. Mas quem ama a verdade será preservado. Quem se apega à cruz será guardado. Quem busca a santidade reconhecerá a voz do verdadeiro pastor. E esse será o remanescente fiel nos dias do fim. Não podemos brincar com isso. A mentira religiosa é uma das armas mais eficazes de Satanás e ela está operando agora. Ela se infiltra com palavras doces, com sinais visíveis, com carisma e performance, mas por trás do brilho está a morte. E é por isso que precisamos voltar às Escrituras. Precisamos
examinar tudo. Precisamos provar os espíritos. Precisamos discernir não apenas o que é dito, mas com que espírito se diz. Não aceite qualquer palavra só porque vem do púlpito. Não abrace qualquer doutrina só porque é popular. Pergunte: glorifica a Cristo? Isso me leva à cruz? Isso me confronta ou só me conforta? Porque se o evangelho que você ouve não está te moldando à imagem de Jesus, então ele está te afastando dele, ainda que pareça espiritual. A mentira religiosa não será vencida com debates. Ela será vencida com verdade. Vivida uma vida consagrada, uma fé firmada na palavra, uma comunhão constante com o Espírito Santo. Só assim, os olhos permanecerão abertos. Só assim, o coração continuará sensível. Só assim, o discernimento será preservado em tempos de engano. Nos últimos dias, muitos levantarão a voz dizendo: Senhor, em teu nome, profetizamos, curamos, expulsamos demônios. Mas Jesus responderá em Mateus 7, verso 23, Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade, porque não é o que fazemos, em nome de Deus, que prova a nossa fé, é o quanto andamos em obediência à verdade. A mentira pode ser convincente, pode ser emocionante, pode parecer poderosa, mas no final, só a verdade liberta. Só a verdade salva. Só a verdade permanece. E essa verdade tem nome: Jesus Cristo, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Tudo o que não for dele é mentira. E essa mentira já está em operação. Só não vê quem não quer ouvir a voz do verdadeiro. 6. A corrupção global. Quando a injustiça se torna lei, uma das características mais evidentes do tempo do fim será a inversão completa dos valores morais sociais e espirituais. A verdade deixará de ser honrada e será substituída pela conveniência. A justiça que deveria proteger os inocentes será corrompida por interesses. A integridade será perseguida. E aqueles que ousarem falar a verdade, em meio à corrupção, serão calados, ridicularizados, marginalizados. A injustiça se tornará tão comum que parecerá normal, e o mundo inteiro será envolvido nesse sistema perverso. O profeta Isaías declarou com ousadia em Isaías 5, versos 20 a 23. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais justificam o ímpio por suborno e ao justo negam justiça. Essas palavras ecoam como trombetas proféticas sobre a geração atual. Não é apenas um tempo de corrupção. É um tempo em que a corrupção será institucionalizada, em que a injustiça será aprovada por leis, em que o mal será celebrado em assembleias, congressos e tribunais. E isso não ocorrerá apenas nos palácios, mas também nas famílias, nas escolas, nos negócios, nas igrejas. A corrupção será um espírito coletivo, uma contaminação generalizada que atingirá todos os níveis da sociedade. Nos governos, a verdade será negociada por votos. A honra será trocada por influência. A defesa dos inocentes será sacrificada em nome de alianças políticas. Líderes que deveriam proteger o povo
usarão sua posição para alimentar seus próprios apetites. E aqueles que se levantarem contra esse sistema serão silenciados, perseguidos, eliminados. A voz da justiça será abafada pelas engrenagens de um poder apodrecido nas instituições. A ética será desvalorizada, as leis serão manipuladas. A impunidade será garantida aos que têm dinheiro ou prestígio. Os fracos não terão quem os defenda. Os que clamam por justiça serão vistos como perturbadores da ordem. E o pior, muitos aceitarão isso com naturalidade, porque quando a mentira é repetida com frequência, ela começa a parecer verdade. E quando a injustiça se torna hábito, a indignação morre. Nas famílias, os princípios serão destruídos. O respeito será substituído por egoísmo. Pais que antes eram exemplos se tornarão opressores ou ausentes. Filhos que deveriam honrar se rebelarão com naturalidade. A autoridade será desvalorizada. A união será descartável. E tudo isso será promovido como evolução, como liberdade relacional. Mas, na verdade, será a corrupção do coração. E até mesmo nos púlpitos, onde a santidade deveria ser o padrão, muitos se curvarão à conveniência. Mensagens serão moldadas para agradar os ricos e influentes. Pecados serão ocultados em nome da diplomacia. Verdades serão suavizadas para manter os números. E assim, como nos tempos dos profetas de Israel, haverá homens que dizem: paz, paz, quando não há paz nenhuma. Homens que profetizam conforme a oferta, que distorcem as escrituras para manter o aplauso dos homens. Essa corrupção será tão profunda que muitos já não conseguirão discernir o certo do errado. A consciência coletiva será manipulada. A mídia, a cultura e até setores da religião formarão uma grande aliança para legitimar o pecado, atacar os justos e construir um mundo onde Deus não é mais necessário. Um mundo em que a justiça não é mais aplicada conforme o coração de Deus, mas conforme os interesses de uma elite perversa. E o que será dos que se recusarem a se corromper? O mesmo que aconteceu com os profetas serão perseguidos. Aqueles que insistirem em defender a verdade serão chamados de intolerantes, radicais perigosos, serão ridicularizados publicamente, suas vozes serão censuradas, seus testemunhos serão atacados. Mas mesmo assim, precisarão permanecer firmes, porque a fidelidade nos últimos dias será a maior prova de quem realmente ama a Deus. Não se engane, o sistema corrupto do mundo não é apenas uma questão política, é espiritual. É uma manifestação do espírito do anticristo que trabalha silenciosamente para enfraquecer os valores do reino de Deus e preparar a humanidade para a completa rebelião contra o Senhor. Esse sistema tentará seduzir, corromper, distrair e anestesiar os crentes. Por isso, precisamos estar em alerta. A corrupção não começa nas grandes estruturas. Ela começa nos pequenos desvios de consciência. Começa quando você aceita uma mentira inofensiva, quando justifica uma injustiça em nome do benefício próprio, quando fecha os olhos diante do erro para não se indispor, quando troca a fidelidade à palavra pela preservação da reputação. Assim, pouco a pouco, o coração vai sendo vencido pela conveniência e o temor do Senhor
vai sendo apagado. Deus, no entanto, ainda busca homens e mulheres que não se vendem, que não se curvam, que não se corrompem, que preferem perder tudo a negociar sua integridade, como Daniel, na Babilônia, como Elias, diante de Acabe, como João Batista, diante de Herodes, como Estevão, diante do Sinédrio, porque nesses dias sombrios a luz mais forte virá daqueles que se recusarem a participar das trevas, mesmo que isso lhes custe tudo. A palavra de Deus declara em Mateus 5, verso 6: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa promessa permanece ainda vale para aqueles que choram ao ver a corrupção, que clamam por justiça, que se levantam em defesa do órfão, da viúva, do oprimido, que não compactuam com o sistema, mas vivem como embaixadores de um reino justo e eterno. Em tempos de corrupção global, onde a injustiça é institucionalizada e o pecado é legalizado, a igreja precisa ser mais do que um espaço de culto. Precisa ser uma voz profética. Precisa denunciar o erro, amar a verdade, viver em retidão. Precisa estar disposta a ser impopular, rejeitada, perseguida, mas fiel. Porque no final, o que Deus procura não é sucesso, influência ou números. Ele procura fidelidade. Nos últimos dias, muitos serão seduzidos por ganhos fáceis. Muitos se calarão para manter privilégios. Muitos preferirão o conforto da omissão, a dor da verdade, mas haverá um povo que resistirá, um povo que ainda crê na justiça de Deus, um povo que não negociará sua consciência, um povo que será luz em meio ao sistema corrompido. E esse povo será lembrado, será honrado, será preservado. Porque quando tudo for abalado, só permanecerá aquilo que foi edificado sobre a rocha da verdade. 7. A rebelião. Final. Contra Deus, o último grito da humanidade perdida. A história da humanidade sempre oscilou entre a busca por Deus e a fuga dele. Mas nos últimos dias, essa oscilação cessará. O mundo não apenas se afastará do Senhor, ele se levantará contra ele. A rebelião final será aberta, explícita, agressiva. Será a última afronta, o grito desesperado de uma humanidade perdida que escolheu as trevas em vez da luz, que se enamorou do engano e desprezou a verdade. O apóstolo Paulo já havia anunciado esse cenário em sua carta aos Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4, está escrito: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto de sorte, que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse espírito de rebelião não surgirá de repente. Ele será alimentado por anos de rejeição progressiva, começará com desprezo à palavra, evoluirá para a zombaria dos princípios. Depois, se transformará em oposição direta ao nome de Jesus. E, finalmente, alcançará o estágio mais sombrio, o extermínio de tudo o que é santo. Igrejas serão perseguidas, Bíblias queimadas, valores cristãos
criminalizados, e tudo isso será aplaudido por multidões. O mundo rejeitará abertamente o reino de Deus. Não haverá mais espaço para a neutralidade. As máscaras cairão, a divisão será visível. A luz será chamada de trevas, e as trevas celebradas como progresso. O nome de Deus será blasfemado com orgulho. A sociedade aplaudirá o pecado e atacará qualquer um que ousar pregar arrependimento. O palco estará preparado para a manifestação final do Anticristo, aquele que encarnará essa rebelião e exigirá adoração. Esse será o tempo em que o homem se assentará no centro, tentando ocupar o trono de Deus. A ciência será usada para ridicularizar a fé. A política será manipulada para sufocar os justos. A cultura será moldada para glorificar a perversão. E o espírito do engano enganará até os que uma vez creram, não por ignorância, mas por escolha. Muitos trocarão a verdade por conveniência, rejeitarão o cordeiro e se curvarão diante da besta. Mas o livro de Apocalipse revela o desfecho. Em Apocalipse 19, versos 11 e 15 está escrito: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Da sua boca saía uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele as regerá com vara de ferro. O mundo poderá zombar de Deus, mas não poderá impedir sua vinda. Jesus voltará, e não como cordeiro, mas como leão, não como servo, mas como rei, não para ser julgado, mas para julgar. Ele virá com poder, glória e justiça, e todo joelho se dobrará, inclusive os dos que se rebelaram. Toda a língua confessará, até mesmo aquelas que blasfemaram, porque ninguém poderá resistir à sua majestade quando os céus se abrirem. Essa rebelião global não é apenas cultural, política ou ideológica, é espiritual. É o resultado de uma geração que endureceu o coração até o ponto sem retorno, que substituiu o Criador pelas criaturas, que pregou a liberdade, mas se tornou escrava do pecado, que proclamou independência de Deus, mas se afundou na escuridão e, como um ato final, erguerá o punho contra o céu apenas para ser esmagada pela justiça eterna. O mais chocante será a naturalidade com que o mundo abraçará essa revolta. Ela será vendida como libertação, será propagada como esclarecimento, será ensinada como sabedoria. Mas por trás dela estará o veneno antigo da serpente. Sereis como Deus. Essa é a essência da rebelião: querer o trono, querer o controle, querer a glória. A palavra será vista como opressora, a cruz como intolerância, a santidade como ódio. O pecado será exaltado como identidade, como direito, como virtude. E a voz profética será cada vez mais rara. Poucos permanecerão, poucos resistirão, porque o custo será alto. Mas esses poucos, aqueles que se recusarem a se curvar, serão os que herdarão o reino. Não haverá mais meias palavras, não haverá mais máscaras religiosas. Os mornos serão vomitados, os indecisos cairão, os que andam em duplicidade serão expostos. E a verdadeira igreja será perseguida, mas também será purificada, porque o fogo da tribulação revela
quem é de fato nascido do Espírito. Haverá um último grito, um grito de desafio, de rebelião, de rejeição. Mas logo após, ele virá o som das trombetas e o Rei dos Reis aparecerá em glória. Ele não virá para negociar. Ele virá para julgar, para destruir o sistema do anticristo, para lançar no lago de fogo a besta e o falso profeta, para restaurar todas as coisas, para estabelecer seu reino eterno de justiça. O sermão. Estes 7 pecados dominarão o mundo. Você está preparado para a segunda vinda? Ecoa como um trovão profético em um mundo que a cada dia parece se afastar mais da verdade de Deus. Inspirado pelas palavras de Billy Graham, este texto nos confronta com uma realidade inquietante. Vivemos tempos finais onde 7 pecados, insensibilidade espiritual, idolatria disfarçada, imoralidade sexual, violência descontrolada, mentira religiosa, corrupção global e rebelião final contra Deus, estão moldando uma humanidade que troca a luz pelas trevas. Como brasileiros, um povo caloroso, emocional e profundamente conectado à fé, somos desafiados a olhar para dentro de nós mesmos, refletir sobre nossa conduta e aplicar as lições desse chamado urgente em nossas vidas. Este texto é uma reflexão pessoal e prática com 1.850 palavras sobre como internalizei essas mensagens e como podemos viver de maneira diferente, alinhados com a vontade de Deus em meio a um mundo em colapso espiritual. A primeira lição que me tocou profundamente foi sobre a insensibilidade espiritual, descrita como o pecado que fecha os olhos da alma. No Brasil, onde a fé é tão vibrante, das missas lotadas, às reuniões fervorosas nas igrejas evangélicas, é fácil cair na armadilha de transformar a espiritualidade em rotina. Confesso que já me peguei orando por hábito, cantando hinos sem sentir a presença de Deus ou ouvindo sermões sem deixar as palavras penetrarem meu coração. O texto alerta que a insensibilidade espiritual é um veneno silencioso que se instala aos poucos quando ignoramos as pequenas correções do Espírito Santo. Lembro-me de momentos em que justifiquei pequenas desobediências, como ignorar um conselho bíblico ou relativizar um erro pensando, isso não é tão grave. Mas o sermão me fez perceber que esses pequenos passos me afastam da santidade que Deus exige. A lição prática aqui é clara. Precisamos cultivar uma vida de oração intencional e exame diário. No Brasil, onde a correria do dia a dia, o trabalho e as redes sociais consomem nosso tempo, reservei um momento fixo todas as noites para orar com sinceridade, confessando pecados e pedindo a Deus que restaure minha sensibilidade espiritual. Pergunto-me, quando foi a última vez que chorei diante da cruz? Essa pergunta, sugerida pelo texto, tornou-se meu termômetro espiritual e convido você a fazer o mesmo. Que tal reservar 5 minutos diários para se conectar com Deus, sem distrações, apenas para ouvir sua voz? A idolatria disfarçada. O segundo pecado é um alerta que ressoa especialmente em nossa cultura brasileira, onde a busca por sucesso, beleza e reconhecimento muitas vezes toma o centro do palco. No Brasil, somos movidos por paixão, seja pelo futebol, pela música ou pelas redes sociais, onde a imagem pessoal
é constantemente exaltada. O sermão aponta que a idolatria moderna não está em estátuas, mas no culto ao eu disfarçado de autoestima ou empoderamento. Já me peguei priorizando minha carreira ou minha aparência acima da vontade de Deus, buscando validação em likes ou elogios, em vez de buscar a aprovação do Pai. A lição prática que tirei é a necessidade de renunciar ao ego diariamente, inspirado por Mateus 16, 24, onde Jesus diz: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Comecei a praticar a humildade em pequenas ações, ouvir mais do que falar servir, sem esperar reconhecimento e perguntar em cada decisão: isso glorifica a Deus ou a mim? No contexto brasileiro, onde a vaidade é muitas vezes celebrada, isso significa dizer não à tentação de viver para a aprovação alheia. Por exemplo, quando sinto vontade de ostentar algo nas redes sociais, paro e oro, pedindo discernimento para manter Cristo no centro. Você já parou para examinar quem ocupa o trono do seu coração? Experimente fazer isso hoje. Liste 3 áreas da sua vida onde o eu tem reinado e peça a Deus para tomar o controle. A imoralidade sexual. Terceiro pecado é um desafio em um mundo que normaliza a sensualidade. No Brasil, onde a cultura do carnaval, da música e da mídia muitas vezes erotiza o corpo, esse pecado ganha força. O sermão cita Romanos 1, 24, 26, onde Deus entrega a humanidade às paixões vergonhosas por rejeitarem sua verdade. Já lutei com pensamentos impuros ou com a tentação de consumir conteúdo que alimenta desejos errados, especialmente na internet, que está a um clique de distância. A lição prática aqui é radical: cortar pela raiz qualquer coisa que comprometa a pureza, inspirado por 1 Coríntios 6, 18. Fugi da imoralidade. Instalei filtros no meu celular e computador para bloquear conteúdos impróprios e evito músicas ou programas que glorificam a sensualidade. Além disso, busco encher minha mente com a palavra de Deus, memorizando versículos como Salmos 119, 11. Guardei tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. No Brasil, onde a pressão para seguir a cultura da liberdade sexual é forte, isso exige coragem. Para casais, significa priorizar a fidelidade e o diálogo. Para solteiros, significa honrar o corpo como templo do Espírito Santo. Que tal fazer um compromisso hoje? Escolha uma área da sua vida onde a pureza está sendo desafiada e tome uma atitude concreta, como evitar certos ambientes ou buscar ajuda em uma comunidade de fé. A violência descontrolada. Quarto pecado é uma realidade dolorosa em nosso país. No Brasil, onde a violência urbana, o racismo e a intolerância nas redes sociais são gritantes, o sermão nos lembra de Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Já me vi reagindo com raiva em discussões ou guardando rancor por ofensas, e percebi que isso é o oposto do amor que Cristo nos chama a viver. A lição prática é cultivar o amor em meio ao caos. Comecei a praticar pequenas ações de bondade, perdoar rapidamente, evitar discussões
nas redes sociais e orar por aqueles que me ferem. No contexto brasileiro, isso pode significar ser um pacificador no seu bairro, na sua família ou no seu trabalho. Por exemplo, quando vejo uma discussão acalorada, tento ouvir e responder com calma, lembrando que o cristão é chamado a vencer o mal com o bem. Romanos 12, 21. Você já tentou perdoar alguém que te machucou? Experimente escrever uma carta de perdão, mesmo que não envie, e ore por essa pessoa por uma semana. Isso transforma o coração. A mentira religiosa, quinto pecado, é um alerta contra falsos evangelhos que seduzem com promessas vazias. No Brasil, onde a fé é parte da nossa identidade, é fácil ser atraído por mensagens que priorizam bênçãos materiais em vez de santidade. O sermão cita Mateus 24, 24, sobre falsos profetas que enganam até os escolhidos. Já fui tentado a seguir pregadores que prometem prosperidade sem confrontar o pecado, mas percebi que o verdadeiro evangelho exige cruz e renúncia. A lição prática é voltar às Escrituras. Comprometi-me a estudar a Bíblia diariamente, usando um plano de leitura e a questionar: essa mensagem me leva a Cristo ou ao conforto? No Brasil, onde a religiosidade é forte, isso significa discernir com cuidado o que ouvimos, seja na igreja ou nas redes. Você pode começar examinando as mensagens que consome elas, glorificam a Deus ou o homem. Tente dedicar 15 minutos por dia para ler a Bíblia e orar por discernimento à corrupção global. Sexto pecado é um espelho da realidade brasileira, onde a injustiça muitas vezes parece vencer. Isaías 5, 20, 23 nos confronta com a inversão de valores, onde o mal é chamado de bem. Já me senti tentado a aceitar pequenas corrupções como jeitinhos no trabalho ou na vida, mas o sermão me lembrou que Deus busca integridade. A lição prática é viver como luz em um mundo corrompido. Decidi ser honesto em todas as minhas ações, mesmo que isso me custe oportunidades, e apoiar causas justas, como ajudar os necessitados no meu bairro. No Brasil, onde a corrupção é sistêmica, isso pode significar dizer não a atalhos antiéticos ou defender os oprimidos. Que tal começar com uma ação pequena, como ser transparente nas suas finanças ou ajudar uma ONG local? Por fim, a rebelião final contra Deus, sétimo pecado, é o clímax da humanidade perdida, descrito em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. No Brasil, onde a fé ainda pulsa, mas a secularização cresce, esse pecado nos chama a escolher um lado. Já me vi tentado a me conformar com o mundo, mas o sermão me despertou para permanecer fiel. A lição prática é viver com ousadia para Cristo. Comprometi-me a compartilhar minha fé com pelo menos uma pessoa por semana, seja no trabalho ou na família, e a orar por coragem para não ceder à pressão cultural. No Brasil, isso pode significar testemunhar em meio a um ambiente que zomba da fé. Você já compartilhou o Evangelho com alguém? Tente convidar um amigo para conversar sobre Jesus esta semana. Essas lições aplicadas na prática transformam nossa vida. No Brasil, onde a fé é vibrante, mas os desafios
são muitos. Somos chamados a viver com sensibilidade espiritual, humildade, pureza, amor, verdade, integridade e fidelidade. Que possamos ser a luz que brilha em meio às trevas, preparando-nos para o dia em que o Rei voltará. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um like. Agora mesmo, compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade e inscreva-se no canal para não perder nenhuma palavra de Deus. Nos comentários, escreva Amém se você quer viver para a volta de Cristo ou compartilhe sua reflexão. Assista até o final, porque há uma revelação especial esperando por você. Vamos juntos despertar para a eternidade.